Fala, galera, então continuando aqui agora o nosso segundo bloco para finalizar bonitinho. Acompanha aqui o estudo dirigido que a gente vai fazer e você vai perceber que eu vou bater ponto a ponto em cima de todas as observações que a gente já fez acerca do assunto. Primeiro, antes do verbo, temos o quê? A próclise. No meio do verbo, mesóclise. Depois do verbo, a ênclise. E aí vem as observações da gramática em si. Ênclise. A ênclise ocorre normalmente, e aí vem a primeira observação, com o verbo no início da frase. Isso aqui todo mundo cansado de saber, ó. Comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Recebe nada. Vou corrigir aqui agora, na hora. Que a gente faz é assim, é ao vivo. Vamos lá, receber o prêmio. Recebe nada, né? Espera aí, ó, receber. Show. Então agora a gente salva aqui e volta. Receber o prêmio. Beleza. Aí depois vem outras observações em relação à ênclise. Com o verbo no imperativo afirmativo. Olha só essa. Alunos, apresentem-se ao diretor. Mas, na verdade, não é porque tem um verbo no imperativo afirmativo. É porque ele, se tivesse sido colocado antes do verbo, estaria no início de uma estrutura. Observem aqui a vírgula. Então, é por isso que a gente não tem aqui a próclise e sim a ênclise. Mais uma vez, ó, com o verbo no gerúndio. Olha aqui, ó, modificou a frase, vírgula, tornando-a ambígua. Então, foi o fato da vírgula que impediu aqui de haver uma próclise. Então, no final das contas, saber que não pode ter a ênclise no início da estrutura é o suficiente, você vai matando essas regras todas que você tem que gravar. Aí vem aqui um opa. Opa! Na época que eu dava aula, o opa é para chamar atenção mesmo, né? Opa! Igual a Vera Verão. Na época que eu dava aula em pré-militar, dei muita aula em pré-militar. Aliás, eu vou voltar a dar aula em pré-militar, porque a galera é muito gente boa. Eu era saradão, né? Porque eu botava a molecada para pagar 10. Aí eles falavam, pô, professor, que opa é esse? É opa da Vera Verão? Aí eu ficava zoando, não, é otário, presta atenção. Agora vem aqui comigo, ó. O gerúndio vem, ó, caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Porra, gente, ó, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Inclusive, vou fazer uma recomendação. Veja, vai fazer diferença na tua vida. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme sensacional, um filme francês, mas veja com calma, tá? Sem ficar mexendo assim, ó, no WhatsApp, sem ficar escutando música, batendo papo com os amigos. Veja sozinho. Porque os primeiros 40 minutos, eu te confesso, serão sofridos. Você vai falar assim, caraca, eu odeio o Sidney, porque o Sidney falou para eu ver esse filme. Só que, na hora que desce, mais ou menos 40 minutos, 1 hora, caraca, agora aumentou para 1 hora, porque depende de cada um, tá? Você vai fazer assim, bah, nossa, que é isso? Que filme maravilhoso. É muito bom. Veja O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não é um filme qualquer, não. Vai mudar a tua vida, a tua perspectiva em relação ao mundo, tá? Então, vamos lá. Aqui, galera, não tem mais a vírgula, como tinha na estrutura anterior. Agora, eu tenho algo antes. E aí, essa preposiçãozinha vai fazer de fato. Até porque vai ficar estranho, né? Olha só a pronúncia, como é que vai ficar extremamente esquisita. Em tratando-se. Parece que é uma outra palavra que você está formando. Então, ó, em se tratando, aí sim. Tem a questão da eufonia, né, galera? Agora, letra D, com o verbo no infinitivo impessoal. Este, sim, é enclítico para valer. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Se eu tenho o verbo no infinitivo, aí a ênclise é de rigor. Se aparecer uma palavra atrativa antes, como uma palavra negativa ou qualquer outra palavra atrativa, aí neste caso do verbo no infinitivo, o processo de colocação pronominal se torna facultativo, como já vimos. Aí continuando aqui agora, galera, em relação à próclise, aí é que tem regra. Regra até dizer chega, mas a gente já domina. A próclise ocorre geralmente em orações em que em orações em que antes do verbo haja, e aí vamos lá, palavra de sentido negativo. Não,
nada, nunca, ninguém, e por aí vai. Então, ó, nunca me convidam para festas. Letra B, conjunção subordinativa. Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Advérbio, assim se resolvem os problemas. Aí tem um opa que eu já chamei a atenção. Caso haja pausa depois do advérbio marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. Assim resolvem-se os problemas. Depois, pronome indefinido. Tudo se acaba na vida. Depois, pronome relativo. Não encontrei o caminho que me indicaram. Agora, ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. Opa, tem aqui agora uma informação um pouco mais detalhada. As optativas são aquelas que exprimem desejo, a gente já sabe, né? Então, olha só essa primeira. Quem te disse que não viria? Como é que eu mato que essa é interrogativa? Porque tem o ponto de interrogação. Mas olha aqui, ó, pronome interrogativo. Depois, quanto me custa dizer a verdade? E aí, ó, uma frase exclamativa. É só olhar para o ponto. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. E aqui, ó, Deus te proteja, frase optativa. Mas vamos lá. Depois de todas essas observações que a gente fez em relação à próclise e que já tínhamos feito quando vimos as expressões partitivas, eu posso afirmar categoricamente que o que e o porquê são sempre palavras atrativas. Aí lembra aquele famoso filo porque quilo, que era, por exemplo, mais ou menos assim, ó, fiz o trabalho e quis, não, né? Fiz o trabalho porque quis o dinheiro. Aí com isso, ó, quem faz alguma coisa. Eu vou trocar pelo O, mas opa, termina com Z, eu corto e acrescento L, aí vai ficar filo. Aí filo, porque. Aí aqui, ó, quis o dinheiro. Quem quer alguma coisa, verbo transitivo direto, o dinheiro objeto direto. Termina com S, eu vou cortar e vou acrescentar o L. Aí vai ficar, ó, filo, porque quilo. Assim surgiu. Mas o porquê não é uma palavra atrativa? Então a frase, na verdade, está equivocada de acordo com o padrão culto da língua da nossa amada Flor do Lácio aí da língua portuguesa. O certo aqui deveria ser filo, porque o quis. Já que o pronome vai ser atraído para junto do porquê. Então, aqui eu não posso dizer filo porque quilo, não é porque é estranho, não. É só porque o porquê, ele vai atrair o pronome para junto dele e a frase correta seria filo porque o quis. Agora, em relação à mesóclise, vamos lá. Em relação à mesóclise, nós temos essas observações. Ó, a mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Agora, ó, caso o verbo no futuro, no presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido de alguma palavra que exija a próclise, aí eu vou ter o quê? Próclise. Não me convidarão, né? Não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Agora, as observações mais difíceis. E por isso, eu coloquei com cores diferentes para você se ligar na importância. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Então, aqui, ó, nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar
ou depois do verbo principal. Então, aqui, ó, quero apresentar os meus primos que vieram do interior a alguém. Então, você vai colocar, quero lhe apresentar, ou então, quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Então, olha só a posição, ó. Nas locuções verbais em que o verbo principal estiver no infinitivo, terminação em Rzinho, ou no gerúndio, terminação em NDO, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar, numa posição aqui enclítica em relação ao verbo auxiliar, ou depois do verbo principal, também numa posição enclítica ao verbo principal. Então, ou no meio da estrutura, ou depois da estrutura. Por que aqui eu não poderia colocar antes? Até porque não tem nada atrativo. Mas vamos lá. Aqui no gerúndio, ó, mais uma vez, depois do verbo auxiliar e depois do verbo principal. Ia-lhe dizendo e ia dizendo-lhe. Agora, ó, caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, nas locuções verbais, nesses tempos compostos aqui, em relação à colocação pronominal, quando o verbo está no infinitivo e no gerúndio, ele pode continuar o pronome oblíquo ficando depois do verbo principal. E agora, por ter uma palavra atrativa, ele pode ficar antes da estrutura composta. Então, vai perder aquela posição do meio. Então, aqui vai ficar não lhe quero apresentar ou então não quero apresentar-lhe. Agora, é que vem a coisa mais puxada, com a estrutura no particípio. Então, vamos lá, ó. Nos tempos compostos e nas locuções verbais em que o verbo principal está no particípio, a colocação dos pronomes oblíquos átonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio, podendo ocorrer a próclise, a mesóclise ou a ênclise, conforme as orientações apresentadas anteriormente. Isso é só para você não dar mole, tá? Só para você não pensar, opa, eu posso ter aqui o pronome depois do verbo no particípio. Não pode ter de jeito nenhum. Então, aqui, ó, havia-lhe contado os verdadeiros motivos, nunca o tinha visto e ter-lhe-ia procurado. Ficou tímido porque se sentiu rejeitado. Se não o convidarem, sentir-se-á rejeitado. Pode ver, a gente nunca colocou depois do verbo no particípio. Sempre ou no meio da estrutura composta ou antes da estrutura. Jamais depois, mas é jamais. Agora, nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando se coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar, pode-se usar o hífen ou não. Vou te devolver o livro amanhã ou vou te devolver o livro amanhã. Essa primeira parece muito a linguagem de Portugal e essa daqui é a linguagem brasileira mesmo. Aí agora, galera, depois de todas essas observações, não é possível que a gente demole nas questões. Vamos lá. Substituindo-se os elementos grifados em segmentos do texto com os ajustes necessários, ambos os pronomes foram empregados corretamente em. Então aqui, galera, você vai perceber que o domínio da transitividade verbal é essencial. Ele que acerta, né? Letra A, como posicionar os braços? E ele troca como posicioná-los. Até aí tudo bem. Quem posiciona alguma coisa, eu corto R e acrescento L. Tá tranquilo. Depois, alcançar os melhores resultados. Como aí ele coloca alcançar-lhes. Mas peraí, quem alcança, alcança alguma coisa. Tanto que é alcançar os melhores resultados. Então não pode, porque ali o certo seria alcançar
Carlos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.